Terceiro ano. Vamos lá, ó, álcool gel aí. Geral, por favor, não se exponham, certo? Respeita aí a quarentena para a gente poder superar isso logo, certo? Por favor, faz esse favorzinho aí pro tio Bruno. Olha só, enquanto a gente não pode voltar à sala de aula, a gente vai de vídeo mesmo. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai desenvolver mais um pouco. Eu já comecei em sala de aula, mas a gente vai desenvolver um pouco mais os conceitos do famoso, do inabalável Titio Marx, certo? Este daqui. Titio Marx. E alguns conceitos principais dele. Eu vou tentar ser o mais breve possível e vou tentar resumir tudo bonitão, encadear tudo para a gente poder sacar tudo e não demorar muito, para não cansar muito vocês. Foi? Então, valendo. Olha só. Vamos começar primeiro por um conceito dele que é muito importante para a gente entender todo o resto. Que é o quê? Ele vai dividir a sociedade em duas partes. Quase sempre ele vai fazer isso. A parte de que quem está na base de tudo é aquela elite econômica que tem o poder de controlar a economia mundial, certo? Não estou falando de conspiração, não estou falando de nada daquele empresário que tem R$1 milhão. Não. Eu estou falando de uma elite, de um grupo seleto de pessoas que nos países e no mundo inteiro tem o poder aquisitivo multibilionários e eles conseguem girar e mover os rumos da economia. Porque a gente sabe que a base da sociedade é a economia, o sistema econômico. A gente vive num sistema capitalista, então é este sistema e as suas necessidades que vão movimentar o mundo em que a gente vive. É dele que surge tudo. Então, tudo que a gente tem hoje, né? Ele vai dividir em duas partes. Primeiro é a estrutura. Estrutura é o que dá base, é o que dá liga às coisas. Então, essa estrutura é o sistema capitalista. Tudo que vem depois, todas as instituições que vêm depois, nascem dele. Não só nascem dele, mas servem às vontades do sistema econômico e desse grupo seleto, do que eu vou chamar de elite econômica. Foi? Eu esqueci de botar a legendinha de vocês. Elite econômica. Então, todas as instituições que eu posso citar aqui, escola, família, igreja, religião como um todo, instituições jurídicas, né, tribunais, instituições legislativas, como Câmara, Senado, enfim, assembleias municipais, polícia, sistema carcerário, deixa eu ver mais o que? O ramo das ideias, a mídia. Eu acho que tem uma imagem aqui para mostrar isso. Vamos lá. Ó, essa daqui. Mostra algumas, certo? Então, a gente vê que a sociedade... Deixa eu botar a setinha aqui. A sociedade é dividida, na estrutura está o capitalismo, todas as instituições nascem dele e servem aos interesses dele. Mas quando eu falo dele, eu falo desse grupo seleto que consegue controlar esse sistema tanto nacional como mundialmente. Foi? Foi, né? E aí, a gente vai ver um outro conceito, que é o conceito de quê? O conceito de ideologia. Quando a gente fala de ideologia, eu não estou falando da opinião de fulano, de Beltrano sobre tal assunto. Ideologia para o Marx só existe uma, que é o quê? A ideologia que esta classe, que essa elite, essa classe dominante, ela precisa que as pessoas acreditem para poder elas continuarem no lugar de elite, certo? São os pensamentos que essa elite precisa que a gente acredite para facilitar a manutenção deles no poder. Então, vou dar um exemplo. Ideologia, essa daqui é um ótimo exemplo. Olha só. A ideologia principal que essa elite precisa que a gente acredite é esta daqui,
é o ciclo do trabalho. O ciclo do trabalho é a ideologia principal. Por quê? Independente do que você faça, para você é natural trabalhar e ganhar salário e viver. A gente sabe disso. Para viver, você tem que ganhar um salário, trabalhar para ganhar um salário. Todo mundo está na escola para isso, todo mundo está na vida para isso. Porque esta é a ideologia central de tudo. E esta ideologia não surgiu com a gente. Essa ideologia foi formada na sociedade por esse grupo que tem controle sobre a economia, segundo Marx. E aí, qual é o ciclo? O ciclo é esse: você trabalha, o que você produz tem uma riqueza, mas você não recebe essa riqueza. Você recebe uma parte muito pequena em forma de dinheiro, que a gente chama de salário. E com esse salário você compra produtos. Entendeu o ciclo? Trabalha, produz coisas, faz produtos, você produz coisas enquanto você trabalha, para ganhar uma porcentagem pequena em dinheiro para você comprar outras coisas. Tudo gira em torno do consumo. Comprar e vender. Você trabalha para poder comprar. Você trabalha para produzir coisas para no final poder comprá-las. Mas a gente sabe que tem gente que produz coisas que não teria capacidade de comprar. Então, aí vem a alienação. Alienação significa, no alemão, separação. É você separar as coisas. E o que é alienação para o Marx? É você separar o trabalhador do produto dele. O trabalhador não se identifica com o produto dele. Digamos, você trabalha numa fábrica de carros, da BMW. Você trabalha na linha de produção, na linha de montagem. Você bota a pecinha lá, o parafusinho YZ no carro, certo? Você ganha um salário para isso. Com esse salário você consegue comprar uma BMW? Duvido. E aí, o que isso causa? Isso causa uma separação entre o trabalhador, isso causa uma... Ai, desculpa. Eita, meu Deus. Volta. Volta. Isso cria uma separação entre o trabalhador e o que ele produz. Ele não se vê naquilo que ele produz. Porque, primeiro, aquilo vale, né, uma riqueza que ele não vai receber, então ele já é separado, ele já é alienado aí, certo? Ele não recebe a riqueza que ele produz e ele não se vê naquilo que ele produz, certo? Aquilo que ele produz é tão separado dele que ele não se vê. Então, alienação não quer dizer burrice, não quer dizer fulano é alienado porque fulano é burro. Não. Alienação é um produto da ideologia e significa separar a pessoa daquilo que ela produz. Então, esses são os dois conceitos principais que vão estruturar todo o resto. O segundo conceito é mais-valia, certo? Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui bem legal. Aqui, mais-valia. Mais-valia é o seguinte, mais-valia é tudo que o trabalhador produz vale uma certa riqueza. Está aqui nessa charge aqui, certo? Então, digamos que eu trabalho numa fábrica de iPhone. Eu trabalho numa fábrica de iPhone. Eu ganho $1 por hora de trabalho. Mas em 1 hora de trabalho, eu produzo uma riqueza muito maior do que aquilo que eu recebo. Digamos que em 1 hora de trabalho, eu produza 10 iPhones. Eles juntos valem milhares de dólares. Milhares. Mas eu recebo $1 por essa hora. Mais-valia é justamente isso. Mais-valia é essa separação de riquezas em que o trabalhador ganha uma parte pequena, certo? Enquanto o patrão, ou seja, quem tem controle sobre essa empresa ou essa indústria, ganha em compensação pelo trabalho dele. Mais-valia é esse sistema que Marx vai chamar de exploração. O trabalhador produz uma riqueza que ele não recebe, porque em troca o patrão vai dar uma miséria comparado com a riqueza que ele produziu. Certo?
o trabalhador que produz iPhone, ele não vai ganhar quanto vale um iPhone, certo? Ele vai ganhar uma miséria em comparação do que aquilo que ele produz vale. Mais-valia é esse valor, é essa riqueza que é apropriada pelo patrão, certo? Ou o famoso, eu não gosto de reduzir a esse nível, mas para vocês entenderem melhor, você pode entender a mais-valia como lucro. Lucro que o patrão recebe às custas do trabalhador. Por quê? Para o patrão receber lucro, ele precisa não pagar ao trabalhador a riqueza que ele produziu, certo? Se o patrão pagar a riqueza que o trabalhador produziu, ele não tem lucro. Então, a gente pode entender a mais-valia como esse sistema que produz o lucro para o patrão e a exploração para o trabalhador. Foi? Então, ligado à ideologia e ligado à alienação está a mais-valia como a base de todo esse sistema. Não existe capitalismo sem mais-valia. Não existe capitalismo sem essa exploração aqui que a gente vai chamar de mais-valia. Foi? Foi, né? A outra questão é o seguinte, fetichismo da mercadoria. Fetichismo da mercadoria tem um nome esquisito, certo? Tem um nome muito esquisito, mas significa uma coisa que a gente entende muito bem, que é o seguinte. O sistema econômico, ele funciona tão voltado para o consumo, certo? Para a produção e para o consumo das coisas, que as coisas, os objetos, as mercadorias, acabam valendo, tendo um valor social muito maior do que o ser humano. Certo? Por quê? É muito mais fácil você ver um trabalhador trabalhando em condições desumanas, como, por exemplo, as roupas que você compra na C&A. As roupas que você compra na C&A, Riachuelo, que seja, elas são feitas com trabalho escravo. Que hoje a gente vai chamar de situações análogas à escravidão, ou seja, parecidas com a escravidão. Mas vamos falar em termos reais, é escravidão. Certo? As roupas que você compra nas lojas são feitas com um produto, né? É produto do trabalho escravo. Mas você compra, a gente compra, eu compro também. Porque a gente não tem alternativa, certo? As roupas valem muito mais para esse sistema do que a vida dos trabalhadores, certo? Nos Estados Unidos, as roupas são produzidas em países que eles chamam, né, de países subdesenvolvidos, ou países que eles entendem como países mais pobres, por exemplo, na Índia. Então, você vê, por exemplo, desabamento de fábricas em condições precárias e desumanas, matando milhares de pessoas. Fábricas de roupa, né, que essas empresas dos Estados Unidos contratam essas fábricas para produzirem essas roupas que eles levam de volta para os Estados Unidos e vendem nas lojas dos shoppings. É muito mais fácil você ver uma fábrica desabando na Índia, Bangladesh, que seja, do que ver um trabalhador dessas fábricas sendo valorizado, sendo bem pago. Por quê? O objeto, a mercadoria, tem mais valor do que o ser humano. Isso é fetichismo da mercadoria. É você inverter o valor das coisas. A coisa morta, a mercadoria, que é um objeto morto, ela passa a ter vida, enquanto o trabalhador, o ser humano, ele passa a ser um sujeito morto dentro desse sistema, certo? É um sistema que gera a morte do sujeito e a vida das mercadorias. E aí tem essa charge aqui bem legal, que exemplifica isso. Os objetos é como se eles falassem e como se eles tivessem vida na sociedade em que a gente vive. E tem esse outro aqui bem legal também, cruel, mas bem legal, que é o quê? As senhorinhas estão comentando que elas não veem mais os operários. Por que elas não veem esses operários? Porque o produto que elas consomem é mais vivo do que elas. E o produto que elas consomem tem parte da vida dessas pessoas. Para uma mercadoria dentro do capitalismo ganhar vida,
é preciso que essa vida seja tirada desse trabalhador. Então, dentro de cada mercadoria, tem a energia de vida e o tempo de vida, tempo vital e a energia vital desses trabalhadores. Então, isso que essa charge representa. As mercadorias contêm pessoas dentro, porque elas, pelo sistema capitalista, essas mercadorias têm vida. Elas precisam ter vida enquanto o trabalhador aos poucos morre, enquanto produz, certo? Isso é fetichismo da mercadoria. Trabalhador morre, mercadoria vive. É assim que funciona. E aí a gente vai para um outro lado, para a gente concluir, a gente vai para um outro lado da teoria do Marx, que é o seguinte: o que o Marx acha que pode ser feito para resolver ou melhorar essa situação? Ele vai pensar, tudo que ele vai pensar de acordo com a dialética. O que ele entende como dialética? Vou botar uma imagem aqui que é muito mais fácil entender pela imagem. Vamos lá. Aqui. Dialética. Dialética é o seguinte: tudo que a gente vê na sociedade, tudo que existe na sociedade surgiu de um conflito entre duas partes. A tese, aqui ó, a tese e a antítese. A tese é uma coisa que existe, a antítese é um movimento contrário a essa tese, é um movimento que nasce para destruir essa tese. Tudo, segundo Marx e outros autores, tudo que a gente tem hoje surgiu desse movimento. E aí esses dois lados contrários, tese e antítese, caem no fight, dão Beyblade, se chocam. Essas duas partes se chocam e o produto, e essas duas partes morrem, deixam de existir. O choque entre elas cria outra coisa, que é a síntese. Certo? A síntese é o produto do choque entre essas duas coisas. Certo? Só que quando o choque entre essas duas coisas produz essa síntese automaticamente vira uma tese. Por quê? Ela agora existe sozinha. A síntese existe sozinha. Como ela existe sozinha, ela vira uma tese. E aí, desta tese, surge um movimento contrário dela, que é o quê? A antítese. Elas se chocam, criam outra síntese. E assim, esse movimento, tese, antítese, se choca, cria síntese, que vira tese, cria uma antítese. Isso é eterno. Para o Marx, isso é um movimento constante da sociedade. Por exemplo, quando você tinha a monarquia na França, certo? A monarquia na França, ditando tudo e sendo criativamente cruel com as pessoas, criou um movimento contrário, que é o movimento republicano. As duas se chocaram e aí você tem o surgimento de uma síntese. Esse choque foi o quê? A Revolução Francesa. Degolaram, cortaram a cabeça de Luís XVI, do rei, de toda a corte, enfim, de pessoas favoráveis a ele, para criar um outro sistema. Vocês estão entendendo? Então, para ele, a solução para isso é a dialética. O capitalismo, ele produz o seu oposto, o seu arqui-inimigo, o seu rival, que é o quê? Os trabalhadores, o proletariado. Então, ele vai chamar de burguesia, que é todo mundo que detém o poder dentro do capitalismo. A burguesia, explorando as pessoas, cria o proletariado, que são os trabalhadores. Quanto mais a burguesia cria trabalhadores explorados, mais cria um inimigo forte. Mais cresce esse inimigo da burguesia, que para o Marx é o proletariado. Então, o que eles vão fazer? Vai chegar uma hora que esta luta vai ser tão grande que eles vão se chocar e o proletariado vai acabar com a burguesia, fazendo revolução. Então, para o Marx, por exemplo, é essa base do que a gente vai ver depois na Revolução Russa, que veio depois, obviamente, depois da existência de Marx. Marx já tinha morrido. A Revolução Russa foi isso. A Revolução Russa foi a burguesia criando a exploração, os explorados se chocaram contra essa burguesia e criaram a revolução, o Estado socialista, certo? Para ele,
A solução é essa, o conflito entre essas duas partes. Então vocês viram que tudo está interligado. Todos os conceitos dele estão interligados. E com essa parte da dialética a gente fecha o conteúdo de hoje. Qualquer dúvida é só mandar para a escola que a gente responde, tá? Até a próxima.